4 na outra, né? Então, vamos dividir direitinho aí. Mas eu vou fazer isso quando acabar a nossa aula, tá bom? Então, hoje eu vou corrigir aqueles exercícios master que eu deixei para vocês, né? Tinha bastante 16 exercícios aí, né? Eu espero que vocês tenham feito para a gente poder apenas corrigir, hein? Então, vamos lá. Era para preparar 10 cápsulas de maleato de domperidona com 20 miligramas cada cápsula. O maleato de dipirona, de domperidona, ele é um sal, né? Então, a gente tem que achar aí o fator de correção dele, né? O fator de equivalência. O fator de equivalência vai ser o peso molecular ou a massa molecular, né? Da domperidona sal sobre o peso molecular ou a massa molecular, né? Da domperidona base. Então, eu tenho que dividir aqui. Domperidona é base e maleato de domperidona é o sal. Então, eu vou pegar o sal aqui. Esse é o sal, né? Porque tem o maleato junto, que é 541,92, dividido aí, peraí que tem gente querendo entrar, dividido aí pela base, né? Que é 425,92. Então, esse fator de equivalência vai ser quanto? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Ninguém fez? É 1,27, professor? 1,27, tá? Vou acreditar, hein? Vou colocar aqui. Eu não arredondei, né, professor? Porque é 1,27. Pode ser 1,3, vamos deixar aqui 1,27. Então, era o fator de correção, né, de equivalência, e a massa do fármaco a ser pesada. Então, pesada tem que ser em gramas, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que pesar para 10 cápsulas. Para 10 cápsulas. Então, eu vou multiplicar aí, cada cápsula tem que ter 20 miligramas. Então, vezes 20 miligramas, vezes o meu fator de correção, que é 1,27. Quanto que deu essa multiplicação aqui? 254. Que orgulho dessa turma aí, ó. 2, 5. Opa, por que eu coloquei vírgula, né? Não sei. 254, certo? 254 o quê? Miligramas. Para ser pesado, tem que ser em gramas. Vou dividir por 1000, vai andar 1, 2, 3. Eu vou pesar lá na minha balança 0,254 gramas, ok? E agora a gente tem vários desses, né? Aqui, ó. 30 cápsulas do sulfato de amicacina, 100 miligramas. Qual o peso? Então, amicacina e sulfato, o sulfato vai em cima, né? Eu vou dividir por 585 para descobrir aí, 0,61, o meu fator de correção. Quanto que deu esse fator?
1,33, professor. 1,33. Ótimo. E aí eu vou pegar 30 cápsulas vezes 100 miligramas vezes 1,33. Quanto deu isso aqui? 3.990. 3.990 miligramas, certo? Miligramas, certo. Então, para pesar lá na minha balança, tenho que dividir por 1.000. Para passar para gramas, anda 1, 2, 3. Eu vou pesar na minha balança 3,99 gramas. Ou 4, né? Não tem problema aí. 0,0. Arredondar, né, professor? Não tem problema arredondar, não, tá? Beleza. Agora esse daqui é diferente, hein? Esse eu nem fiz, professora. Eu não entendi muito como era para fazer. Então vamos lá, vamos lá. Esse daqui são várias regrinhas de 3. Então, eu tenho que identificar, calcular a quantidade aí de cada componente. Aqui, do líquido C. Quanto que eu vou pesar lá na minha balança desse líquido? Para um volume, eu vou fazer aí 2,5 ml dessa substância. O que ele me fala aqui? Que eu preciso. Então, eu vou colocar o líquido C aqui, tá? O líquido C aqui em cima. Ele tem uma concentração de 35 ml a cada 100. Então, esse vai ser o meu padrão da minha regrinha de 3. Desse líquido C, eu vou utilizar 35 ml a cada 100 ml. Mas eu não vou fazer 100 ml. Eu vou fazer 2,5 ml. Para 2,5 ml, eu vou precisar de quanto desse meu líquido C? Aí eu faço minha regrinha de 100, ó, de 3. X vai ser igual a 35 vezes 2,5 dividido por 100. Vamos lá. Minha calculadora aqui. 35 vezes 2,5 dividido por 100. 0,875. 0,875. Se vocês consultarem a conversão de ml para grama, é igual. 1 ml é 1 grama. Então, eu posso pesar lá na minha balança 0,875 gramas desse líquido C, que vai ser o ideal aí para fazer um volume final de um medicamento de 2,5 ml. E é isso que eu vou fazer com os outros. Então, vamos lá. O sólido B. O sólido B, vou colocar aqui. É a mesma situação, ó. 9 gramas eu vou utilizar se caso for 100 ml. Então, 9 gramas eu vou utilizar para 100 ml. Mas eu não quero 100 ml, eu quero apenas 2,5 ml. Para 2,5 ml, eu vou precisar de quantas gramas? E aí, eu faço minha regrinha de 3. 9 vezes 2,5 dividido por 100. Quanto dá aqui? Deixa eu ver. 9 vezes 2,5 dividido por 100, 0,025.
5 gramas. Agora, do meu líquido R. Então, vou fazer o R aqui. É 2,5 ml para 100. Então, 2,5 ml vai ser para 100 ml. Quantos ml eu vou precisar desse líquido R para 2,5? Bom, já repetimos aí 3 vezes, né? Acho que deu para entender. Se caso ainda não entendeu, pode perguntar. Agora foi? 2,5 vezes 2,5 dividido por 100. Vai ser igual. Vamos aí. 2,5 vezes 2,5 igual dividido por 100. 0,0. Opa, 0,65. E do líquido P. 20 ml é para 100. Quantos ml serão para 2,5? Diga. No R, a senhora arredondou o 0,65? Era 0,0625. A senhora arredondou? Eu errei. A minha também deu isso daí, 625. 0,0625. Eu só vi o 5, assim, mas tudo bem. Confunde, né? Não, eu errei. Vi na calculadora e fui. Sem É problema. 625. Quantos vão ser para... Oh, saco, aí agora eu errei aqui. Rapidinho na calculadora e pus. Para 2,5. Bom, agora repetindo várias vezes, vocês entenderam aí, né? O esquema aí. Esse daqui, gente, é o que mais a gente vai utilizar na farmácia de manipulação. Na farmácia não digo, né? Mas, por exemplo, nos olhos que a gente iria fazer, a gente iria fazer todos nesse esquema. Calma que falta o último, que é da água, que esse que é o mais difícil. Difícil não, né? É o que a gente raciocinar aqui, peraí, que vai ser diferente. 20 vezes 2,5 dividido por 100. Quanto dá? 20 vezes 2,5 dividido por 100, 0,5. Agora, como é que eu vou saber a quantidade suficiente para de água destilada? Então, é o seguinte, a minha água é a quantidade suficiente para 100%. Qual é o 100%? Qual é o meu 100%? É 2,5. Por quê? O meu medicamento vai ter 2,5 ml no total. 2,5 ml é o total. Que vai ser igual a soma dos princípios ativos mais o meu veículo.
No caso aqui vai ser a água. Então, quanto que deu o princípio ativo? De princípio ativo, aí eu vou ter que somar todos, ó. 0,875 mais 0,225 mais 0,0625 mais 0,5. Vamos somar tudo para ver quanto dá. 0,875 mais 0,225 mais 0,0625 mais 0,5 igual. Dá 1,6625 mais o veículo, né? Professora, a senhora está escrevendo? Tô. Aqui não está aparecendo aqui na tela. Agora Aqui tá não- normal. Será que tá muito embaixo? É que tá mais embaixo, talvez. Aqui no meu tá normal, prof. Tá normal? Então deve ser alguma coisa do meu, então. Peraí. Agora apareceu. Calma aí. Vê se melhorou. Bastante. Eu coloquei um Obrigado. pouquinho mais para cima, não tem problema. Então, aqui, ó. 2,5 ml é o meu total do medicamento. É a soma dos princípios ativos mais o meu veículo. Os meus princípios ativos deu esse daqui. O meu veículo que eu quero descobrir. Ele está somando, passo para lá, subtraindo. Então, vai ser 2,5. Calma aí, deixa eu colocar mais para cá. Vou colocar aqui, ó. 2,5 menos 1,6625. Vai ser o meu veículo, que é a água. Quanto dá esse aqui? 2,5, 0,8375. Vou arredondar. 0,84 ml de água. Esse daqui é o da água. Então, todos eles são uma regrinha de 3, se referente aí a 100 e ao volume total. Então, 100 ml, 2,5. 100 ml, 2,5. 100 ml, 2,5. Todos eles são referentes a 100 ml ou 100%, tá? Pode ser que às vezes venha em porcentagem. Agora, o QSP, o que eu tenho que fazer? Somar todos os princípios ativos e descontar lá do total para saber quanto que é do veículo, que no caso aqui é a água. Tudo bem? Sim. Beleza. Vamos lá, esse daqui tem umidade, hein? Faça a correção do ácido fólico, que contém 5 miligramas por cápsula, sendo que a matéria disponível tem 12% de umidade. Então, como é que era a fórmula da umidade, né? Então, a gente ia pegar 100% e a gente divide por 100% menos a porcentagem da umidade, que no caso aqui é 12%. Quanto que vai dar isso? Que eu também não fiz. 88. Deu 88? Não, mas é 100 dividido por 88, né? É o fator que a gente vai achar. Sim. Deu 1,1363. 1,1363.
eu posso arredondar isso aqui para 1,14, tá? Não tem problema. Então, era 5 miligramas por cápsula. Vezes 5. Então, 5 vezes o fator de correção vai dar aí 5,7 miligrama por cápsula. Esse é o ajuste aí. Certo? Beleza. Aqui é de dividir, né? O Professora, fator de equivalência. Oi? eu não entendi essa conta que a senhora fez de 100% dividido 100% menos 12. Eu não Então, captei. não tem problema. A fórmula, essa daqui é a fórmula. 100%, Uhum. toda vez que tiver umidade, a fórmula é essa. 100% dividido por 100% menos o teor de umidade. Certo. Então, essa é a fórmula. Então, quando ele me fala que o ácido fólico tem aí 12% de umidade, eu vou jogar na fórmula aqui do teor de umidade. Uhum. Então, minha fórmula ficou 100% dividido por 100% menos 12%. Porque essa é a fórmula, 100% menos o teor de umidade. Toda vez que tiver umidade, eu vou usar essa fórmula aqui. Esse 12... Tá dando 12. Não entendi. Não, é que na minha calculadora tá dando 12. Eu não tô sabendo fazer essa conta. Você tem que primeiro subtrair. 100 menos 12 dá 88. Então, divide aí. 100 por 88. Ah, entendi. É que eu tô colocando porcentagem. Não precisa colocar porcentagem. Não, eu tava colocando porcentagem. Não precisa. Entendi. Agora eu entendi. Beleza. Obrigado. Nada. Então, aqui esse era para calcular o fator de equivalência. O acetato é o sal, vai em cima. A hidrocortisona base, ó, vai embaixo. Então, é 404,51 dividido por 362,47. Alguém fez esse? Já cansou, né? Peraí. 404,51 dividido por 362,47. Então, vai dar 1,1159. Então, você pode arredondar aqui para 1,12. Pronto. Esse 1 foi para 2, porque aqui é 5. Quando é 5, você normalmente olha o próximo. Se for maior que 5, pode arredondar para cima. Ok? Dá 1, 2. Tá bom. Esse daqui é a mesma coisa, né? Amoxicilina trihidratada pela amoxicilina anidra. Então, a hidratada vai em cima, a anidra vai embaixo, 65,41. Quanto deu esse? 419,46 dividido por 365,41. 1,147.
Então, esse pode ir para 5. 1,15. Meu fator de equivalência. Aqui é também para calcular fator de equivalência, só que de cada um, né? E para fazer 60 cápsulas. Então, sertralina. Primeiro eu vou fazer o fator da sertralina. Vou colocar aqui um S de sertralina. Cloridrato de sertralina, 342. Vou ter que copiar aqui para não ficar confuso. 0,69. E a sertralina base vai embaixo. 305. 0,97. Então, lá, 342,69 dividido por 305,97 dá 1,12. E agora o fator da fluoxetina. Ó, cloridrato vai em cima, 345,79. E a base vai embaixo, 308,74. 345,79 dividido por 308,74. Deu 1,12 também. Beleza. Agora, a quantidade de cada componente para fazer 60 cápsulas. Então, sertralina, vou pegar 50 miligramas vezes 60, que são a quantidade de cápsulas, vezes o fator de correção, que é 1,12. Deu quanto? Vezes 50 vezes 60. 3.000. Opa. 360. É 3 aqui. Miligramas. E da sertralina, fluoxetina, 12 vezes 60, que é a quantidade de cápsulas, vezes 1,12, que é o fator de correção, vai dar 12 vezes 60 vezes 1,12. 806,4. Isso daqui está em miligramas. Vamos passar para grama. O sertralina vai dar 3,36 gramas. E a fluoxetina vai dar 0,8. Tudo bem, 0,8 gramas. Essa é a resposta aqui. Tudo bem, pessoal? Fiz muito rápido ou tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professora. Agora que começa, né? Vamos lá. Quantos gramas de um fármaco são necessários para fazer 120 ml de uma solução 25% PV? PV significa o quê? Que a cada 25, quer dizer, que eu tenho, né, 25 gramas a cada 100 ml.
esse dado aqui eu peguei dessa porcentagem. Se ele está falando PV, é porque esse 25 significa o peso, que é gramas, num volume de 100%, de 100 ml, tá? Ele quer saber quantos gramas, ou seja, X gramas, eu vou precisar para fazer 120. Aí é uma regra de 3. X vai ser igual 25 vezes 120 dividido por 100. Alguém fez esse? Dá 30 gramas, parece, professora. 30 gramas. Não sei, eu estou confiando. 25 Aqui deu 30 também. vezes 120 igual dividido por 100, 30. Perfeito. Tranquilo. Agora vamos lá. Esse daqui eu tenho uma solução estoque, certo? Então aqui, ó, eu tenho que preparar 120 ml de uma solução 0,25% de sulfato de neomicina, a partir de uma solução estoque que contém 1 grama dessa substância em 10 ml. Então, vamos lá. 1 grama eu tenho em 10 ml. Eu quero saber aqui, ó. Eu preciso fazer uma que o padrão é o quê? 0,25 gramas em 100, certo? Então, eu preciso dessa solução estoque, que tem 10 ml, eu preciso pegar aí dela uma quantidade de ml que me traga 0,25 gramas. Então, 0,25 gramas, se a minha solução estoque tem 1 grama para 10 ml, 0,25 gramas vão ter em quantos ml? E aí, X vai ser igual a 2,5 ml. Certo? Então, Certo. para preparar uma solução de 120 ml dessa concentração aqui, se eu vou pegar 2,5 ml e nesses 2,5 ml já tem 0,25 gramas, eu vou ter que acrescentar aqui o meu solvente, né? Então, eu vou acrescentar aí um solvente, que pode ser a água. Para chegar, quanto desse solvente que eu vou ter que acrescentar? Para chegar a 120 ml, certo? Então, 2,5 ml mais o solvente tem que dar 120 ml. O 2,5 que está somando passa subtraindo. 120 menos 2,5. 17,5, né, professor? 17? 17,5. Ah, é verdade. 17. Não, não é 17, é 117. 117,5. Ah, 117,5 ml. Então, como que eu preparo 120 ml de uma solução a 0,25% de sulfato de neomicina a partir de uma solução estoque que contém 1 grama dessa substância em 10 ml? Então, a minha resposta seria, dessa solução estoque, eu pego 2,5 ml, acrescento 117,5 ml do meu solvente e eu consigo aí
120 ml nessa concentração desse medicamento, ok? Ok, professor. Vamos lá. Eu quero saber quantos litros de uma solução a 8% podemos preparar com 500 gramas de um fármaco. Então, assim, esse 8% me diz o quê? Que eu tenho 8 gramas a cada 100 ml. Opa, tá chegando, gente. A cada 100 ml. Por quê? Quando não tem a porcentagem PP, PV, não sei o que, é sempre esse padrão de PV, né? 8 gramas a cada 100 ml. Ele quer saber quantos litros eu vou fazer com 500 gramas. Então, com 500 gramas, eu consigo fazer quantos? Aí, minha regrinha de 3 vai ser 500 vezes 100 dividido por 8. Vai dar quanto aqui? Opa. Deixa eu fazer, né? 500 vezes 100 dividido por 8. 6.250. 50, professor. Isso aí, certinho. 6.250 ml. Ele quer saber quantos litros. Vou passar ml para litro, vai dar 6,25 litros. Tadã! Tudo bem? Vamos para a próxima. Quantos gramas de um soluto são necessários para preparar 240 gramas de uma solução a 12 pp? 12% pp significa o quê? Que eu tenho 12 gramas a cada... Ó, eu tenho que pegar 100 menos 12. Quanto que é 100 menos 12? 88. É 88? Isso. 88 gramas, certo? E aí ele quer saber quantos gramas de soluto são necessários para preparar 240 gramas da solução. Regrinha de 3, 12 vezes 240 dividido por 88 deu quanto? 2,72 parece. Meu Deus. Dá para arredondar para 33, né, professor? 12 vezes 240 é igual dividido por 88. 32,72. Pode deixar. 32,72. É isso que deu? Isso. Beleza, fechou. É isso mesmo. 12. Então, vamos lá. Como seria preparada uma solução a 3% pp usando glicerina como solvente? Sabendo que o volume da solução final é 120 ml e ele me deu a densidade da glicerina. O que adianta aí a densidade da glicerina? Densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho a densidade da glicerina, que é 1,25, e eu tenho o volume, que é 120 ml. Com isso, eu vou descobrir a massa.
o 120 que está dividindo, passa multiplicando. Vai dar quanto? 150. 150 ml. Então, eu acertei aqui com a densidade, né, da glicerina, o volume do solvente, tá? Então, é 120. Só que 120 é se fosse água. Como é glicerina, eu vou ter que acertar aí para 150. Então, ele quer saber como que vai ser preparada essa solução? 3% pp. 3% pp significa o quê? 3 gramas a cada, ó, letra igual, tem que somar. 100 menos 3, 97, certo? 3 gramas a cada 97 gramas. Agora eu quero o quê? Quanto de soluto que eu vou precisar para 150 ml, né? Ou gramas aí desse solvente. Vai dar 3 vezes 150 dividido por 97. Todo mundo entendeu por que que ficou 150? Porque Mais ou menos, professor. a densidade da água é 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai sim, dar ele professor. mesmo. Então, normalmente, os solventes que a gente estava usando era água. Só que aqui é a glicerina como solvente. Então, quando eu utilizo a glicerina, eu teria que ter um volume de 120 se fosse a água. Mas, como eu estou usando a glicerina, eu acerto pela densidade esse volume final. Tá? Deixa eu ver, então. 3 vezes 150 igual, dividido por 97, vai dar 4,64. Beleza. Esse daqui vamos precisar de 2 regrinhas de 3. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui quanto de álcool seria necessário para preparar, quanto de álcool a 92,8% seria necessário para preparar 500 ml de álcool a 70%. Então, vamos lá. Esse 92, opa, peraí. Não é pelo 92. Então, vamos começar. Esse 70% me fala o quê? Que eu tenho a cada 70 gramas, 70 ml de álcool, eu tenho 100 ml de água, certo? É um álcool a 70%. Eu preciso preparar aí 500 ml. Em 500 ml, quanto de álcool eu iria precisar? Então, vamos fazer essa regrinha aqui. 70 vezes 500 dividido por 100. 50. Corta. 7 vezes 5, 35, mais um 0, 350.
Então, eu preciso de 350 gramas de álcool, certo? Ele está me falando que eu só tenho esse álcool a 92,8%. 92,8% gramas, né? Tá para 100 ml. Se eu quero pegar 350 gramas, quanto ml de álcool a 92 eu vou precisar? X vai ser igual 350 vezes 100 dividido por 92,8. Quanto? 377 gramas. Isso. Aqui é 377 ml. Quer dizer, né? É. Então, aqui, ó. O que significa isso? Eu tenho lá um frasquinho de álcool. E esse frasquinho, ele tá a 92,8%. Aí, eu quero preparar 500 ml de álcool, só que a 70%. Quanto desse álcool aqui eu vou ter que usar para fazer o álcool a 70%? Então, eu pego 377 ml desse álcool a 92,8% e completo aí para chegar aos 500 ml com água. Porque aí eu vou diluir esse 92 para 70%. Esse daqui era muito bom, né? No começo da pandemia, a gente fazia bastante. Essa pergunta eu fiz também quando a gente começou a pandemia. Porque muitos álcools vinham a 98%, né? E o pessoal queria diluir para 70%. Tinha que fazer essa continha mais ou menos. Porque aí você pega de um álcool mais concentrado, você vai diluir. Mas o quanto que você tem que diluir, né? Não é uma regrinha muito certa, né? Vamos lá. 14. Eu também peguei pesado com essas contas aí, né? Parece fisicoquímica. Vamos lá. Uma solução contém 37% de um fármaco. Qual a quantidade dessa solução eu vou precisar, vai ser necessário para preparar 480 ml de uma solução que contém aí 2,5% desse fármaco ativo aí. Então, o que ele fala para mim aqui? Aqui. Eu tenho uma solução a 37%. Significa o quê? Que eu tenho a cada 100 ml, 37 gramas desse fármaco, certo? Quanto de fármaco vai ter se eu tenho que preparar 480 ml? Calma, vamos lá. 37 vezes 480 dividido por 100. Dá quanto, hein? 177,6. 177,6 gramas. Então, para preparar 480 ml, eu preciso de 177,6 gramas. Só que a solução contém aí 2,5% desse componente ativo. Então, 2,5 gramas a cada 100 ml.
eu vou precisar de 177,6 gramas desse componente ativo. Quantos ml aí eu vou precisar? Que quantidade, né, dessa solução eu vou precisar? Vai ser igual 177,6 vezes 100 dividido por 2,5. Deu quanto? 7,104. 7,104 ml, certo? 7 ml, 7,1. Beleza? Tá acabando, vamos lá. Essa daqui é divertida, né? Um monte de regra de 3. Qual a concentração em porcentagem de um fármaco na seguinte mistura? Então, vamos lá. 2 quilos de solução a 3 pp. Então, vamos lá. Significa 3 gramas a cada 97 gramas. E eu vou usar o quê? 2 quilos dessa solução. 2.000 gramas. Vão ser quanto de fármaco? Vamos fazer aí. 3 vezes 2.000 dividido por 97. Dá quanto? 61,85. Beleza. Agora, 300 gramas da solução a 2,5 pp. Então, 2,5 gramas. Quanto que é 100 menos 2,5? 97,5, né? Isso. Então, 2,5 gramas em 97,5. 300 gramas tem quantos de princípio ativo? X. X vai ser igual 2,5 vezes 300 dividido por 97,5 dá quanto? 769,69. 7,69 gramas. Vai chegar lá. E o último, 500 miligramas de uma solução a 4,2 pp. Então, significa 4,2 gramas. Quanto que é 100 menos 4,2? 95,8. 5,8. Quantos gramas? 500. Em 500 vai ter quanto de princípio ativo? Então, vamos lá. 4,2 vezes 500 dividido por 95. Ai. 0,8. O bicho me mordeu. Igual a
Quanto deu esse? 21,92. Ufa. Então, a gente fez aí a concentração aí de... Quer dizer, a gente descobriu o princípio ativo aí de cada solução. Eu quero saber a concentração de fármaco. Então, vamos lá. Eu vou somar todos esses. Quanto que dá somar todos esses? 60, 70, 82, 91. Dá 91,5. Calma aí, professor. Arredondando é isso, né? O meu deu 91,46. 46. Opa. 91,46 gramas é a soma do soluto, certo? Então, qual a concentração de fármaco? Se tá tudo em pp, é 91 gramas, 46. Se está em pp, eu posso colocar lá 91,5%. Beleza? É a mistura, né? Então, estou somando aí todos os meus solutos. E, por fim, o último, hein? Vamos lá. Esse daqui também é divertido. Essa daqui eu falei para vocês que a gente tinha que começar pelo final. Ele quer saber aqui, ó, quantos miligramas desse fluoreto de sódio são necessários para preparar essa fórmula. E aí, o que ele fez? Ele pegou lá uma colher de chá, ou seja, 5 ml dessa solução. Ele pegou 5 ml dessa solução aqui e dissolveu lá em 235 mais 235 ml. Formou aí uma solução. Qual o volume dessa solução? 235 ml mais 5, 240 ml, certo? Que resultou aí numa concentração de 3 ppm. O que significa isso? 3 ppm. Significa que eu tenho 3 gramas a cada 3 milhões de ml. Então, ele falou que o resultado aqui desses 240 ml era de 3 ppm. O que significa 3 ppm? 3 partes por milhão. 3 partes por 3 milhões. Então, 3 gramas a cada 3 milhões de ml. Só que a minha solução tem 240 ml, certo? Não é 240? Que ele pegou lá uma colher de chá dessa e somou com 235 ml, dá 240. Se resultou nessa concentração, 3 gramas a cada 3 milhões, não é 3 milhões de ml que eu tenho, é 240. Então, vai dar quantos gramas de soluto? Então, X vai ser igual a 3 vezes 240 dividido por 3 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanto que dá esse daqui? 3 vezes... já fez? Oba! 0,0.
0,0024. 24. Isso daqui é o quê? Gramas, certo? Então, nessa diluição de 240, eu tenho 0,0024 gramas. Então, aqui, eu tenho 0,00024 gramas nessas 240 ml, certo? Nesse 240 ml eu tenho essa quantidade de gramas. Eu quero saber quantas gramas eu tenho em 90 ml. Quanto dá isso aqui? 0,00024 vezes 90 dividido por 240 dá quanto? 0,00009. 0,00009 Mais um 0 e um 9. gramas. A minha resposta é em miligramas. De grama para miligrama, aí eu tenho que... 9.000 miligramas, né, professor? Ah, não, professor. Minto. Mas tem que fazer o cálculo aí. Calma aí. De um número pequeno tem que ficar grande. Então, tem que multiplicar por 1000. Né, 1, 2, 3, vai dar 0,09 miligramas. Tadã! Ai, a professora quer deixar vocês loucos, mas não é mó legal esse? É bem... É complexo, bem comprido, né? Bem complexo. Bem complexo. Bom, então, essa foi a aula de cálculos. A gente já terminou a aula de cálculos. Agora eu vou passar para vocês a aula de operações. Vamos fazer rapidinho, para também não ficar muito cansado. A gente ainda tem aí uma meia horinha de aula. Então, o que são operações farmacêuticas? Na verdade, as operações farmacêuticas... Tá tudo bem, gente? Eu não tô... Deu umas travadas, professor. Deu uma travadinha, mas voltou. Tá tranquilo. Eu tô compartilhando a tela? Não, a tela não. Ah, Não. então eu acho que foi isso que faltou. Agora sim. Aqui. As operações farmacêuticas, então, são basicamente todas as operações, são todos os procedimentos que a gente tem que realizar na farmácia de manipulação. Então, assim, quando a gente vê o medicamento pronto, né? Então, eu preciso pensar aí desde a separação da minha matéria-prima, a pesagem dessa substância ativa, se ela precisa ser triturada, se ela precisa ser dissolvida, como ela vai ser incorporada numa base específica, qual é essa base que pode ser utilizada com esse princípio ativo. Esse princípio ativo é fotossensível, é termolábil, ele reage com outras substâncias dos meus recipientes, como eu posso garantir a homogeneização desse produto, o meu recipiente é de plástico, é de vidro, ele é frasco âmbar, eu posso ter interação química entre o frasco e o meu medicamento. Então, assim, todas essas... tudo que a gente pensar, a gente vai ter que fazer.
tudo que a gente tem que fazer é uma operação farmacêutica. Então, vamos começar lá pela pesagem, né? Essa pesagem aí, ela tem que ter, ela pode ser pela balança, ou ela pode ser uma tomada de volume. Então, quando a gente fala em ml, normalmente a gente utiliza a proveta. Vocês estão no 3º ano, né? Eu acho que vocês já foram no laboratório lá com o Pandini, eu não sei se vocês já usaram a proveta. Proveta é aquela que é assim, mais ou menos. Mais ou menos assim. Então, normalmente os líquidos a gente utiliza a proveta, né? E para os sólidos a gente usa a balança normal, né? Balança aqui, com númerozinho e tal. E aí, a gente também tem o processo da mistura. Vamos falar de pesagem, daqui a pouco a gente fala dos processos da mistura, né? Então, essa pesagem, ela precisa ser uma maneira bastante exata, né? Lembra que a gente viu aí nos cálculos 0,012. Então, quando eu tenho que pesar esse detalhezinho numa balança, além de ser pouca substância, né? Então, eu preciso ter a certeza de que essa substância vai chegar em cada cápsula, ou então em cada canto aí da minha base, seja ela um xarope, um creme, um shampoo, toda essa base vai ser incorporada com esse princípio ativo, né? Então, quanto mais homogêneo aí, quanto mais uniforme é o ideal. Então, precisa estar bastante bem homogeneizado aí, para que essa substância atinja aí todos os cantos, né, desses meus recipientes, dos meus veículos. Então, normalmente, aí na farmácia de manipulação, ó aqui, pessoal, ó a calculadora aqui do lado. E vai falar que não tem cálculo, né? Acontece que muitas vezes tem cálculos que o computador ali não vai fazer, né? Então, a gente tem que separar os princípios ativos, né? Fazer a pesagem, muitas vezes precisa triturar, peneirar, né? Então, a balança aí, ela precisa estar no local adequado, pode ser uma cabine com exaustão, né? Precisa estar numa bancada lisa, com essa superfície lisa, para que tenha estabilidade, né? Não sofra aí um balanço, alguma trepidação, né? Ela tem um nível, eu não sei, assim, porque ninguém aqui é expert nisso, né? Mas tem um nível aí, normalmente, que as pessoas que trabalham com construção, né? Porque quando a gente anda pela nossa casa, ela tem um chão reto, né? Então, tem uma maquininha que se chama nível, que ela verifica se está reto ou não, né? E a balança, ela também tem esse nível. Normalmente, é uma bolinha que vem ali no cantinho e você tem que fazer o ajuste desse nível para ela estar totalmente reta e livre aí de qualquer interferência. Então aqui eu coloquei o exemplo, né? Às vezes vem por porcentagem, então, ó, quer fazer um shampoo de Amamelis, né? Então, o médico solicitou aí 2% de Amamelis para um shampoo de 100 ml. Então, eu vou pesar aí 2 gramas do meu extrato para completar aí 100 ml de shampoo. Quanto de shampoo vai? 98, né? Então, é 2% de Amamelis para QSP, quantidade suficiente para completar 100 ml. Então, eu vou pesar 2 gramas da minha substância
e a quantidade de shampoo suficiente para completar 100 ml. Então, eu vou pesar 98 gramas de shampoo base. Cálculo a gente já finalizou. Então, para essa pesagem ser de uma maneira correta, né? Eu preciso seguir aí alguns passos essenciais para que não saia nada fora do... para não sair nada de erro, né? Então, alguns erros que acontecem muito é falha na interpretação ou na conversão de miligrama para grama. Muitos dos fármacos, muitos medicamentos vêm em miligrama e a nossa balança pesa em grama. Já vimos aí bastante exercícios para conversão. Descuido na observância dos fatores de conversão, então a gente já fez exercício sobre isso. Fatores de correção relacionados à diluição. Que engraçado, eu não deixei nenhum exercício de fator de diluição, né? Só de correção. Tudo bem. Fator de correção, então, quanto à diluição, ou então fator de umidade, tudo isso precisa ter cuidado aí, se a pesagem vai estar correta. Acerto do prumo ou nível, né? Eu falei para vocês nível, mas também pode ser chamado de prumo. Uso de recipientes leves e compatíveis. Então, compatível o quê? Para que não interaja a minha substância com o meu recipiente, né? Recipientes leves. Vocês viram aí na fotinho que eu coloquei um saquinho, né? Então, às vezes, pesa direto no saquinho, às vezes você pode pesar em algum potinho de plástico, né? Um becker, ou então um becker de vidro, algum recipiente aí que vai te ajudar a facilitar lá na balança, né? Tarar a balança, então, toda vez que eu for pesar um produto, eu tenho que zerar essa balança, a gente chama de tara. Toda vez que a gente for ligar essa balança, eu preciso de aguardar 15 minutos. Então, relaxem que no laboratório eu já vou ligar antes para vocês, tá? Mas eu vou deixar que vocês acertem o nível para vocês conhecerem. Bom, tarar, vocês vão ter que tarar, né? Algumas vidrarias como o Becker, o cálice também é muito utilizado, aproveita. A pipeta não é muito, não, mas também pode ser utilizada aí, né? A pipeta, ela pode ser utilizada quando é laboratório de química, né? De manipulação mais difícil. Tá. Sendo proibido o uso de pipetas. É proibido o uso de pipetas com líquidos viscosos, senão a gente vai perder muito desse material, né? Glicerina, trietolamina, óleos vegetais em geral, que são mais viscosos, a gente faz uma pesagem, ou no becker, ou então direto no cálice. Normalmente utiliza-se o becker aí, para não usar essa pipeta. A trituração, então, trituração é para reduzir o tamanho das partículas, né? Então, quanto menor esse tamanho da partícula, é mais fácil de se obter aí uma mistura mais homogênea. Então, assim, não adianta também uma partícula estar grande e outra pequena, senão não vai ter uma homogeneização correta, tá? Normalmente a gente utiliza-se aí o grau, né? Que é esse potinho de porcelana para triturar, vocês vão usar no laboratório. E esse daqui é o pistilo, né? O pistilo é o bastão aí que vai ajudar na trituração. Muitas vezes essa trituração, às vezes ainda precisa de reduzir ainda o tamanho
da partícula, né? Então, a gente utiliza aí... Cadê? Ah, não coloquei aqui. Mas tem uma peneirinha lá, que é o tamiz. Provavelmente deve estar mais para frente. Então, a mistura também tem que ser o mais homogêneo possível. A gente vai estudar aí, né, em formas farmacêuticas líquidas, a questão de solução, suspensão, né, dissolução. Ah, tá. E aí a gente tem aí algumas substâncias onde a polaridade é muito distinta. Substâncias com polaridades muito distintas, elas não conseguem aí se misturar. Então, eu preciso de uma dispersão mecânica. Nessa dispersão mecânica, normalmente a gente utiliza lá os moinhos, né? Então, no nosso caso, a gente vai usar lá o mixer. Então, a gente coloca o becker aqui, né? E aí, com o líquido aqui, né? E esse mixer vai girar que nem um moinho, né? E vai triturar. Ele vai dispersar mecanicamente. O que é dispersar? É reduzir aí o tamanho das partículas. E quanto menor a partícula, né, eu consigo aumentar aí essa mistura dessas partículas. Máximo de uniformidade, então, às vezes, eu posso utilizar um corante para ajudar a verificar se está realmente misturadinho, né? Se caso essas substâncias que não se misturam mesmo, por exemplo, água e óleo, né? Já tentou misturar água e óleo? Não se mistura. Eu posso utilizar aí algumas substâncias, os adjuvantes farmacotécnicos, né? Que eles vão melhorar a uniformidade dessa mistura. Então, os tensoativos, eles podem ajudar aí na mistura entre líquidos, né? Que não se misturam. No caso de misturas de pós, de cores diferentes, né? Eu consigo aí garantir essa homogeneização. A homogeneização para os pós pode ser feita no próprio saquinho da pesagem, né? Então, eu vou chacoalhar isso e eu vou garantir essa homogeneização nesses pós. Tem que chacoalhar bem, viu? Então, aqui está falando do corante, né? Eu já adiantei para vocês. Colocar um pouquinho de corante para permitir aí a visualização da homogeneicidade dessa mistura. Também tem outra operação farmacêutica, que é a filtração. A gente vai fazer filtração quando a gente for fazer o xarope, né? Porque o que acontece? O xarope, a base dele, quando é um xarope comum, né? A base dele é água com açúcar. Então, quando a gente aquece esse açúcar, pode cristalizar alguns. Então, a gente faz uma filtração aí para reter as impurezas que podem estar em suspensão, né? Ah, tá. Quando a gente vai pegar o princípio ativo, depois que a gente triturou ele, homogeneizou, eu preciso, às vezes, incorporar numa base específica. E, às vezes, esse meu princípio ativo, ele não vai misturar com a base pronta. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso dissolver esse princípio ativo em um solvente apropriado. Então, eu preciso ter conhecimento químico da solubilidade, né, no solvente apropriado para cada soluto. Então, para cada fármaco, tem um solvente aí apropriado. A gente vai ver no laboratório, quando a gente for fazer uma solução, que é de hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, que a gente vai fazer lá,
Só o hidróxido de alumínio é uma base forte. Não sei se vocês lembram lá de química, né? Hidróxido de alumínio, deixa eu colocar aqui. Alumínio, OH3, é uma base forte e ela só solubiliza com ácido sulfúrico. Olha que legal. Posso solubilizar um hidróxido de alumínio em ácido sulfúrico, depois dá para a pessoa tomar? Não posso. Então, vocês vão ver como a gente vai solubilizar esse hidróxido de alumínio no nosso leite lá de magnésio, que é leite de magnésio com hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Então, tem alguns fatores aí que podem influenciar nessa solubilização. Então, concentração, então, quanto mais concentrado, né, menos solúvel, pH do solvente, temperatura, então, muitas vezes, aumentando a temperatura, eu consigo atingir uma solubilidade. Vocês vão ver no laboratório lá que a gente vai utilizar bastante esse item, não sei, essa manobra, né? Aumentar a temperatura e aumentar a solubilidade. Tem muitos conservantes aí, aumentou a temperatura, solubiliza, perfeito. A gente vai usar o banho-maria para fazer esse procedimento. Tamanho de soluto, então, quanto menor a partícula, maior a dissolução. Polaridade também influencia. Os solventes mais utilizados na farmácia de manipulação, água, né? Basicamente começa com água. Depois você vai colocando, sei lá, um sorbitol, né? Uma glicerina, um propileno, um álcool, acetona já é mais difícil. Por quê? Ou a gente está falando de produto de uso interno, você vai colocar acetona ou álcool, ou a gente está falando, por exemplo, de um produto que vai no rosto, né? Um creme. Vai no rosto, então são substâncias que podem agredir, né? De repente a pessoa dorme com creme, né? Não posso colocar um álcool, uma acetona, então vou para os menos irritantes aí, né? Incompatibilidade, então, a incompatibilidade química, o que significa? A gente vai jogando substância lá nas nossas bases, então eu preciso de um conservante, eu preciso de um antioxidante, de repente é fotossensível, vai jogando lá no produto. Vai chegar uma hora que essas substâncias químicas, elas reagem uma com as outras. Então, precisa ter um conhecimento dessas substâncias para ver se elas não são incompatíveis. E também com o princípio ativo, né? Então, essa incompatibilidade também pode ocorrer com a embalagem. E a biofarmacotécnica, bom, a biofarmacotécnica a gente deixa para a próxima aula, tá, gente? Porque aí é bastante coisa e tem gráficos para a gente analisar. A gente deixa a biofarmacotécnica para a próxima aula. A gente já falou bastante coisa hoje. Eu vou parar por aqui, até porque eu também preciso beber uma água. Eu acho que eu já falei demais. Tudo bem, pessoal? Falei muito rápido agora? Tudo bem. Ok, professora. Então tá ótimo. Então aí que eu stop share. Então tá ótimo, pessoal. Na próxima aula, a gente não vai estar juntos. Na próxima aula... Eita, meu Deus, já é o laboratório. Ah, meu Deus! Já é o laboratório. Então, a gente tem que resolver isso essa semana mesmo, hein, gente? Professora, Oi? o povo da classe estava perguntando ontem se a aula de hoje a senhora vai deixar gravada e não vai dar para outra turma. Ou se você vai dar essa aula de hoje para eles também. Então, vamos lá. Sim, vou deixar gravada. E sim, vai ser a mesma aula na semana que vem. Beleza. Obrigada, professora. Nada, imagina. Então, eu tenho uma missão conosco aqui, hein? Eu já vou colocar hoje à noite a turma B, e aí eu quero aí 10 pessoas no máximo para a gente ir para o laboratório na próxima aula.
É para mandar no grupo? Não é não. Calma aí. Tô viajando, gente. Peraí. Ah, é sim. Não, porque a senhora falou assim, turma A1 e A2, B1 e B2. É isso que eu quero saber também, essa divisória que a senhora vai fazer, entendeu? Não, gente, ó. A nossa próxima aula é no laboratório. Só que de vocês aqui, que estão na turma B, vai ser dividido em dois. Entendeu? Ó, temos aqui, ó, 19 que estão aqui. 19, 18 alunos. Vocês são a turma B, certo? Desses 18, eu preciso dividir em 9 num dia e 9 no outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome de todos vocês que são da turma B, vou jogar lá no grupo, e aí vai ver quem que vai no dia 10 de março ou quem que vai dia 31 de março. A gente precisa dividir em dois vocês. Não cabe 18 alunos no meu laboratório. Só no do Pandini. Por isso que eu tive que redividir vocês, entendeu? Não Entendi. entendeu? Entendeu? Vai dar certo. A gente vai se falando pelo grupo. Tá todo mundo no grupo? Vocês estão Sim. no grupo, né? Ah, então tá bom. Então, eu vou colocar lá todos os nomes de vocês, que são da turma B. E aí eu vou perguntar lá, turma B, quem que vai dia 19, vai dia 10 ou quem que vai dia 31, tá bom? E a gente vai se falando aí essa semana pelo grupo. Ok, professora. Beleza. Muito obrigada, Boa pessoal. noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Até o laboratório para quem for. Quem não for, eu vou deixar